Olá, meu nome é Fernando Oliveira de Souza, sou acadêmico do 7º período do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de Telêmaco Borba e irei falar sobre o tema Projeto e Desenvolvimento de uma impressora 3D de baixo custo para fins didáticos de prototipagem. Neste trabalho, primeiramente irei dar uma introdução ao assunto. Logo após vou estar apresentando os objetivos do presente estudo, juntamente com a metodologia. Nesse trabalho serão apresentadas as principais tecnologias da impressão 3D, também vou estar comparando as mesmas. Irei apresentar a estrutura física de uma impressora 3D de modelagem por fusão e deposição, foco do trabalho. Irei comentar brevemente sobre as etapas da prototipagem rápida, por meio da apresentação de um fluxograma. Na sequência, irei concluir expondo a importância do estudo apresentado e então as referências utilizadas. Segundo Marx, o uso das tecnologias da manufatura aditiva se encontra em alta nos diversos campos do mercado industrial. De acordo com Raulino, o princípio dessa tecnologia é a prototipagem, por meio da modelagem de objetos, a partir de desenhos gerados em CAD ou de dados digitalizados por varrimento, que também é conhecida como engenharia reversa. Assim, as impressoras 3D podem gerar protótipos sem a necessidade de moldes, até mesmo para fixação, pois a própria tecnologia cria o suporte do objeto. Para Leonel, na engenharia mecânica em questão, a sua funcionalidade é ideal para a produção de protótipos, para projetos em fase de testes ou até mesmo utilizá-los como produto final. A impressão 3D não substitui a usinagem, no entanto, é viavelmente mais barata e mais completa, pois em casos de geometrias mais complexas não é possível usinar. O objetivo geral do estudo apresentado é projetar e desenvolver uma impressora 3D de baixo custo para fins didáticos de prototipagem e projetos de engenharia. Os objetivos específicos são realizar uma revisão contínua da literatura de assuntos pertinentes à área, comparar diversos modelos de impressora 3D disponíveis no mercado, utilizar uma ferramenta de desenvolvimento de produtos para análise e desenvolvimento do projeto. Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica relacionadas ao tema em monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Na sequência, será utilizada uma ferramenta de processo de desenvolvimento de produtos. Segundo Rosenfeld, desenvolver produtos consiste em um conjunto de atividades por meio das quais busca-se, a partir das necessidades do mercado e das possibilidades e restrições tecnológicas, e considerando as estratégias competitivas e de produto da empresa, chegar às especificações de projeto de um produto e de seu processo de produção, para que a manufatura seja capaz de produzi-lo. A ferramenta de processo de desenvolvimento de produtos que será utilizada é a metodologia proposta por Rosenfeld, conforme apresenta a figura 1. Para o projeto da impressora 3D será levado em consideração as etapas de planejamento do projeto, projeto informacional, projeto conceitual e projeto detalhado. De modo geral, o planejamento do projeto deve identificar todas as atividades, recursos e a melhor forma de integrá-los com o objetivo de minimizar os erros durante o projeto. O projeto informacional irá coletar informações que são chamadas de especificações meta do produto. É a fase inicial do projeto. Elas servem para orientar a geração de soluções, fornecer a base para os critérios de avaliação e de tomada de decisão. As especificações do produto serão definidas baseadas nas necessidades do cliente. A partir delas, serão definidas as especificações do projeto do produto.
onde diferentes atributos são considerados. No projeto conceitual, é estabelecida primeiramente a estrutura funcional do produto. Nesta atividade, será definida a função global, sendo então desdobrada em várias estruturas de funções de produto. Uma destas será selecionada. Assim são propostas alternativas de soluções para cada uma das funções. As concepções do produto serão definidas a partir de uma combinação de soluções selecionadas para cada função. O projeto detalhado é a fase final para o caso da impressora 3D, a qual será desenvolvida no próximo semestre. Esta fase corresponde à aprovação do protótipo. Logo será definida as especificações dos componentes da impressora e realizado o levantamento de custos. De acordo com Bertolo e Martins, os principais tipos de tecnologia de impressora 3D são sinterização seletiva laser, estereolitografia e modelagem por fusão e deposição. SLS é a sigla para sinterização seletiva laser. Essa impressora usa um laser bastante potente, apto a criar formas em diversos materiais como cerâmica, nylon, vidro e metal. O laser funde de forma seletiva o material em pó e digitaliza as camadas geradas pelo programa de modelagem 3D sobre a superfície de um leito de pó. O processo é realizado camada por camada, até que a peça esteja pronta. O pó não utilizado serve como estrutura para suportar o produto e pode ser utilizada na próxima impressão. O esquema de SLS pode ser visto na figura 2. A estereolitografia refere-se a uma diversidade de impressoras 3D que atuam com laser e resina líquida. O laser age sobre a resina, incidindo calor em determinados pontos, definidos pelo arquivo de impressão. Nos pontos atingidos pelo laser, o material endurece e vai tomando a forma desejada. O processo é feito camada a camada, até que o projeto esteja conforme planejado. Geralmente, os objetos assim gerados precisam de acabamento após a impressão e são mais frágeis. O esquema de SLA pode ser visto na figura 3. Entre os tipos de impressoras 3D, a de extrusão é a mais comum. Trata-se de um método mais barato, o que favorece que as máquinas que o utilizam disponham de preços mais baixos. Esse método de modelagem 3D também é chamado de FDM, ou modelagem por fusão e deposição. O funcionamento dessa impressora é muito simples, não utiliza cabeças de impressão a laser, nem necessita de luz. Um extrusor libera camadas seguidas de um polímero ou metal aquecido. Conforme as orientações do arquivo de impressão, ele vai liberando o material camada por camada, dando forma ao objeto que será produzido. O esquema de FDM pode ser visto na figura 4. Na tabela 1, é possível verificar quais são as características das tecnologias de prototipagem rápida mais utilizadas no Brasil, sendo elas variedade de materiais, translucidez, qualidade superficial, pós-acabamento superficial, precisão, resistência ao impacto, resistência à flexão, custo protótipo, pós-processo, pós-cura. A definição da tecnologia é conforme a necessidade do cliente e quais serão as características necessárias para o produto final. A composição da impressora 3D de tecnologia FDM, foco do trabalho é a seguinte, onde a extrusora é o conjunto todo que compõe a parte da impressora, que irá empurrar o plástico de forma que o mesmo seja derretido e então depositado na mesa para a formação da peça. O bico extrusor é o conjunto de metal que fará o processo de derretimento do plástico. O nozzle é conhecido como bico aquecido, parte metálica do bico extrusor, que irá passar o plástico derretido para a mesa. O bloco aquecedor é a parte de metal acoplada à resistência que serve para aquecer e derreter o bico. O tubo garganta tem a função de juntar o heat sink, que é a parte fria que o filamento passa
antes de ser derretido ao bloco aquecedor. O hot end engloba partes essenciais da impressora e é responsável pelo derretimento do plástico. O tubo PTFE é de teflon utilizado para guiar o filamento da extrusora até o hot end. O tracionador tem a função de empurrar o filamento na extrusora. O rolete de apoio é um rolamento que serve para auxiliar a empurrar o filamento. Ele fica na posição oposta ao do tracionador. E a mesa aquecida é uma placa onde a peça será fixada durante a impressão. De modo geral, o objeto desejado será modelado em 3D em um software, logo após será convertido para o formato STL, será dividido em camadas e na sequência será realizada a impressão por meio de deposição das camadas. O esquema da impressão 3D pode ser visto na figura 5. A figura 6 mostra um fluxograma com o intuito de um melhor entendimento das etapas da impressão 3D. Como pode ser visto, além da modelagem 3D em softwares, é possível utilizar modelos 3D prontos e realizar a engenharia reversa, digitalizando objetos reais. A impressora 3D é uma tecnologia inovadora que permite criar um objeto físico a partir de um modelo digital. Por meio do desenvolvimento de uma impressora 3D com uso da tecnologia de modelagem por fusão e deposição, é possível criar protótipos com agilidade e utilizar os mesmos para realizar estudos no curso de engenharia mecânica. Devido à maior acessibilidade da tecnologia, o custo de produção da máquina e da impressão de protótipos seriam baixos. Na sequência, será projetada a impressora 3D, de forma que possam ser especificadas as medidas e determinar os custos de cada peça necessária para a montagem da mesma. E então, após concluída, serão realizados testes para verificar seu funcionamento e disponibilizá-la para os próximos alunos da instituição. As referências utilizadas foram as seguintes: Obrigado pela atenção.